Boa noite, este é o domingo 3 de maio, nossa campanha de crescimento espiritual Servo, pensando ainda sobre a tarefa de exortar os irmãos da igreja local e demais indivíduos. Exortação, temos dito que é a habilidade de motivar as pessoas a viver e agir por princípios bíblicos, ou de buscar extrair delas aquilo que elas têm de melhor. Isso deve ser feito em amor e com humildade. E aí, irmãos, eu quero pensar um pouco mais nesta noite sobre o papel da palavra na exortação dos crentes. 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 31, diz assim: Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O encorajar aqui é o substantivo que é sinônimo também de exortar. O que eu aprendo aqui? A proclamação da Bíblia tem como objetivo a consolação. A palavra usada para consolar os crentes também pode ser usada para exortar os crentes. No culto deve haver consolação. Na minha conversação pessoal, nos seus relacionamentos, deve haver conforto e ânimo para que os irmãos que estejam vivendo em meio às tribulações não desanimem. Para aqueles que estão descarrilhados, saindo do caminho, volte para a senda maravilhosa que Cristo trilhou por nós. Outra coisa que observamos aqui ainda, à luz de 1 Coríntios 14, é que a proclamação da Bíblia deve exortar o crente para uma vida mais perto do Senhor. A proclamação da Bíblia deve exortar o crente para um testemunho eficaz. A proclamação da Bíblia deve exortar o crente para uma dedicação maior ao reino, mas também deve exortar o crente para um serviço de amor. Você deve pregar o Evangelho para quem não é crente, mas para os crentes você deve exortar, ensinar, redarguir para que continue vivendo uma vida digna do Senhor que nos salvou. A pergunta é, como deve ser o procedimento do servo na exortação? Em 2 Timóteo, capítulo 4, vemos algumas dicas sobre como devemos nos comportar no momento ou na oportunidade que estamos servindo como instrumentos de Deus para exortar outras pessoas. Veja o que diz os versos de 2 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está ensinando a Timóteo, um jovem que ele estava preparando para liderar as igrejas na Ásia, na Grécia, em outros lugares, a ter boas atitudes para que a exortação cumpra a sua finalidade. Que boas atitudes essas que Timóteo deveria ter e que nós também devemos? Assuma que Deus está exortando. Envolva-se na pregação do Evangelho. Haja com paciência nesse processo e tenha boa doutrina. É muito simples. Por outro lado, como é que esse processo de exortação se estabelece? Como é que a gente deve dar ou receber uma exortação? Essa tarefa deve ser compreendida a partir de 3 verbos que foram utilizados pelo Espírito Santo na boca de Paulo neste verso. A nossa tarefa envolve o ato de corrigir, que apela para a razão. A nossa tarefa envolve o ato de repreender, que apela para a consciência. A nossa tarefa envolve o ato de exortar, que apela para a vontade. Então, razão, consciência e vontade são territórios onde a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, através da nossa exortação, deve chegar ao coração, à mente e à vontade das pessoas. A outra pergunta é, qual deve ser o conteúdo e a forma da nossa exortação? Em Tito, no capítulo 2, verso 11 a 15, Paulo também está treinando Tito para que ele possa liderar as igrejas, embora fossem jovens, tanto Tito e Timóteo. O que lhes daria autoridade para exortar a igreja não era o seu nome ou sua origem, sim a palavra de Cristo que eles deveriam ministrar aos seus irmãos. O texto diz em Tito 2, verso 11 ao 15, assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e nos purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os
e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Aqui, irmãos, a gente observa um pouco de teologia de salvação. Paulo está dizendo a respeito dos 3 tempos da salvação. Todos os que foram alcançados pela graça redentora da cruz estão vivendo nesses 3 tempos, que na realidade é o processo de sermos salvos. O primeiro tempo refere-se ao passado. Diz que quando cremos em Jesus, nós fomos salvos da condenação do pecado. A teologia escolhe uma palavra para definir isso como justificação. E justificação é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo na cruz, absolve no perdão cada ser humano de seus pecados e os declara justos. Isto já aconteceu quando você e eu recebemos a Cristo como Salvador. O outro tempo da salvação é um tempo que nós vemos de tempo presente. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado. A teologia usa a palavra santificação para descrever esse tempo ou esse processo, que na realidade é a busca da realização da vontade de Deus e não da minha ou da sua vontade. Isso fala do presente, do momento em que estamos vivendo. Mas há um terceiro tempo, que é um tempo que indica o futuro. Nós seremos salvos da presença do pecado. E a teologia descreve essa fase como glorificação, quando o pecado, o inimigo e todas as suas manifestações não mais estarão próximos de nós. Eu fui, eu estou sendo, eu serei. Compreender isso me ajuda bastante a entender o papel da exortação que devo receber ou que devo oferecer aos meus irmãos, amigos em Cristo Jesus. O modo de compartilhar esses princípios doutrinários é definido pelo Senhor aqui de forma bem clara. O servo deve ensinar, exortar e repreender com autoridade. De onde vem a autoridade? Da centralidade da palavra de Deus. Mas diz também que o servo deve ensinar, exortar e repreender com coerência. Na relação com os nossos filhos, perdemos ou ganhamos autoridade à medida em que mantivemos coerência entre aquilo que fazíamos e o que falamos, entre as ordens que lhes demos e o nosso comportamento. Em relação a exortar e a ensinar a palavra de Deus, o princípio é o mesmo. Eu não posso exortar um irmão a ser dizimista se eu não sou dizimista. Eu não posso exortar um irmão a frequentar as reuniões de oração se eu não frequento a reunião de oração. Eu não posso exortar um irmão a ser um evangelista ou um missionário se eu não faço essas tarefas. Então, coerência e autoridade caminham de mãos juntas. E a pergunta final é: que recompensa o servo recebe por acatar uma exortação? Em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, nós vemos o Senhor falando isso. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. O texto me ensina que os servos que vencerem nessa jornada serão guardados por Jesus na hora da provação ou da tribulação. A razão que nos dá esta segurança é mantermos fidelidade a Jesus e a sua palavra. Aqui, irmãos, nós temos alusão às dores messiânicas, ao sofrimento e às perseguições que cairão sobre o povo de Deus antes da segunda vinda de Cristo, conforme profetizou Daniel, conforme profetizou o evangelista Marcos e conforme Paulo fala em 2 Tessalonicenses. A provação, irmãos, não atingirá os crentes na perseguição do anticristo. Já os pagãos, aqueles que habitam este mundo, aqueles que rejeitaram o Salvador e a salvação, sofrerão os julgamentos divinos, como lembro em Apocalipse 13, Apocalipse 8 e Apocalipse 16. O que eu entendo, irmãos? Eu entendo que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, exortar uns aos outros, com amor, com coerência, com autoridade ministrada da palavra. E nesta noite, antes de terminar, deixo com você um conselho do apóstolo Paulo, que nos ensina a respeito dessa questão. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Tenham uma boa semana. Exortando e sendo exortado, nos fortalecemos na caminhada até aquele dia quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Deus te abençoe. Compartilhe a esperança, em nome de Jesus.